braço direito do menino foi dilacerado pelo tigre. Depois, já no hospital, o braço do menino seria amputado. Pedro Ianeski é guarda do zoológico e fazia ronda no momento do acidente. Ele diz que não estava presente quando o menino começou a brincar com o tigre. Assim que a gente saiu daqui, foi para o recinto dos macacos, a criança adentrou ao recinto e com a permissão do próprio pai, né? E estava indicando o bicho até ele ter ser atacado pelo tigre. O responsável pela segurança diz que não é possível manter um guarda o tempo todo no local. O parque ele é muito grande, tem vários recintos, tanto de animais silvestres como pássaros e felinos, então eles têm que dar um suporte em todas essas áreas, né? Mas a gente procura manter mais nesta área aqui. O pai do menino é este homem que aparece sem camisa com o filho caçula no colo. Marcos da Rocha e o filho mais velho moram em São Paulo e foram a Cascavel visitar o caçula de 3 anos. Marcos se tornou personagem central na investigação que apura as responsabilidades sobre o ataque do tigre e vai responder pelo episódio na justiça. O menino deveria estar deste lado da grade de proteção que separa os visitantes da jaula dos animais. A proteção fica um pouco acima da cintura de uma pessoa adulta. Segundo testemunhas, o menino teria entrado no local proibido com a ajuda do próprio pai. A versão pela qual o pai incentivou o filho a brincar com os animais aparece em vários relatos de testemunhas. O pai achava bonito do filho estar todo o tempo, né? Ele gosta de animais, mexendo. A gente falava assim, olha, o bicho vai morder, olha o tamanho do bicho, né? E ele passava a mão. Leandro foi quem fez um dos vídeos. Ele ficou tão espantado com a cena que pensou que o garoto fosse filho de algum funcionário do local. Achei diferente, né? Até perguntei pro pai se ele trabalhava aqui, né? Porque achei muito, como é que se diz, natural, né? Ele brincando ali, né? O pai falou, não, ele gosta de animais, né? Aí a gente saiu, né? Porque achou um absurdo, né? A irresponsabilidade do pai. Em seguida a gente ouviu o grito, voltou, já tinha acontecido tudo aquilo. Foi bem rápido. Ricardo aparece no vídeo do resgate ao menino. O depoimento dele responde a um segundo questionamento. Por que tanta gente viu a criança brincar com o animal e ninguém impediu o garoto? Infelizmente o pai, né, não posso falar nada, mas o pai, ele devia saber o que está fazendo, né? Eu não ia dar ordem pro filho dele, né? Mas o pai devia ter pensado assim no que estava fazendo, né? Tudo bem, eu também tenho vontade de passar a mão do bichinho. É louco de bonito, é diferente, né? A gente não tem acesso a isso na nossa região. Mas a gente sabe que é um animal selvagem extremamente perigoso, né? Então... Daqui a pouco, as versões do pai e da mãe do menino. E na volta do intervalo, você vai ver também. Nossa equipe visita o lugar onde nasceu o tigre que atacou o menino. E conheçam Dan, o irmão gêmeo dele. E ele passeia com o Dan como se fosse um bichinho de estimação, como se fosse um cachorrinho. Daqui a pouco. Voltamos com a reportagem sobre o ataque de um tigre a uma criança num zoológico do Paraná. Nossa equipe esteve no criadouro onde o tigre nasceu, lugar onde ainda vive o irmão gêmeo dele. O tigre que atacou o menino no zoológico de Cascavel se chama Rua e tem 3 anos de idade. O animal nasceu neste espaço para a criação de felinos em Maringá, também no Paraná. Ari Borges, dono do local, doou o animal ao zoológico quando ele tinha apenas 3 meses. Esse animal, na época, foi feito uma tentativa de parceria, até mesmo procurado pelos um veterinário que gostava dos animais, que foi transferido daquela instituição, e que nos convidou para ver se tinha algum bicho excedente na nossa lista para estar ajudando o zoológico que estava com a imagem negativa. Nesta área de 3.500 metros quadrados, Ari mantém 7 tigres e uma leoa. Ele começou a criar felinos por pura paixão. Hoje, os tigres do lugar são usados em comerciais de TV e trabalhos ambientais. Desde filhotes, os animais convivem tranquilamente com as pessoas. Eles passam boa parte do dia soltos no local.
entram na casa de Ari e até assistem à televisão com ele. Nem parece que são animais selvagens. Aqui vive o tigre Dan. Ele é irmão gêmeo de Ru, o animal que atacou o menino em Cascavel. Eu conheci Dan no ano passado, quando estive no mantenedor de felinos. Essa fera que está com o Ari, o nome dele é Dan, é um tigre macho, tem 2 anos e meio e nasceu aqui no mantenedouro. E ele passeia com o Dan como se fosse um bichinho de estimação, como se fosse um cachorrinho. O Dan, ele foi criado dentro da casa do Ari, aqui nesse mesmo espaço, nessa mantenedora. E é impressionante a relação dele com o animal. E a gente pode chegar pertinho aqui. Opa, ele não tá com fome não, Ari? Tá com um pouquinho, hoje tá é com dia pouco? de comer. Então, não é melhor ficar longe dele enquanto ele não almoça. Mas olha só, ele caminha com o tigre, naturalmente. Agora ele está levando aqui para essa varanda, para essa área, onde vai tomar o cafezinho da manhã. Na verdade, o leitinho da manhã. Na mamadeira. Imagina um animal desse tamanho e já sujou a camiseta aí, hein, Ari? Tem que ter força para lidar com o bicho. É impressionante. Dan pesa mais de 300 quilos e mede 3,5 metros de comprimento. O mesmo tamanho do irmão Ru, o tigre de Cascavel. Nesta semana, Ari Borges recebeu nossa equipe de reportagem para falar sobre Ru. Ele explica que um dos motivos para não ter ficado com o animal foi justamente o temperamento do felino. Na época, esse animal tinha um excedente na lista, que ele mostrava um comportamento, se não um comportamento desejado por nós, como criador, para fazer um trabalho de educação ambiental. Ari explica que os animais são diferentes uns dos outros. É importante respeitar o temperamento de cada um. No dia da entrevista, por exemplo, os animais dele não estavam a fim de conversa. Tem que ter um respeito. Hoje eles tiveram uma atividade ambiental, então os bichos estão meio esgotados. E é dado uma quantia a mais de alimentação pelas práticas de exercício. Hoje eles não saem do recinto porque eles estão preguiçosos, se alimentaram, né? Por mais que é uns animais que a gente usa no educação ambiental, no evento, mesmo no comercial, existe o respeito. E tem outra coisa, não dá para comparar um tigre acostumado a viver com um ser humano, como o Dan, e um animal de zoológico, como o Ru. Mesmo que os dois sejam irmãos gêmeos. Depois do intervalo, a sucessão de erros que levaram ao ataque. E mais. Como está o menino que foi atacado pelo tigre dentro de um zoológico? Segurança. Nossos repórteres voltam ao local e mostram os detalhes do que aconteceu. Voltamos com a última parte da reportagem sobre o tigre que atacou um menino num zoológico. Você vai ver agora em detalhes a sucessão de erros que levaram ao ataque e a resposta do pai às acusações de negligência. As imagens impressionam. O garoto de 11 anos está frente a frente com um leão, separado apenas por uma grade. O menino está com comida nas mãos e oferece ao animal. Minutos depois, o mesmo menino aparece em frente à jaula do tigre. Ele passa a mão no animal. O tigre se distancia e depois retorna. O menino volta a tocar no tigre. Neste momento, o tigre solta um líquido no menino. Apesar do que parece, não é urina. Os felinos têm uma glândula que usam para soltar essa substância e demarcar território. O ato do tigre foi como um aviso ao menino. Não chegue perto. Mas o garoto não parece ter percebido. Agora, ele tenta passar a mão na cabeça do tigre. Neste momento, o menino corre de um lado para o outro, acompanhado pelo animal,
parece estressado. O menino toca novamente no tigre. Minutos depois, o tigre ataca o garoto. Não há imagens do momento do acidente. O menino é socorrido pelo pai e por outros visitantes. A mordida do tigre dilacerou o braço do menino. Mais tarde, no hospital, o braço seria amputado. No zoológico de Cascavel, os animais são separados do público por 2 grades de proteção a uma distância de 2,10 metros. Também existe uma placa de advertência. Apesar de o zoo ter uma equipe que faz a ronda durante o horário de visita, não existe monitoramento para impedir qualquer pessoa de invadir o espaço dos animais. Em zoológicos de todo o mundo, existe a preocupação com crianças ou adultos que tentem se aproximar dos animais. Em 2009, uma mulher pulou no tanque dos ursos polares do Zoo de Berlim. Ela queria conhecer Knut, animal que ficou famoso na Alemanha e no mundo quando ainda era filhote. A mulher foi resgatada com vida. Nas imagens, vemos que um dos ursos tentou puxá-la de volta enquanto ela era retirada. Mara Marques é bióloga do Zoo de São Paulo e explica as regras de segurança. Qualquer empreendimento zoológico particular, privado, tem que responder a determinados critérios, ou seja, para você colocar qualquer espécie, você tem que ter o nível de segurança, você tem que ter o acondicionamento do animal, a altura desse recinto, o peso desse animal é considerado, a distância com que ele pode saltar ou escalar. Então, antes de ter qualquer espécie, você estuda toda a biologia do animal e procura saber de como ele se comporta. O que estabelece é que a distância mínima entre o público e o recinto tem que ser de 1,5 metro, é a mínima. E você também tem outras maneiras de expor o bicho. Aqui nós temos um recinto de exposição em forma de ilha, com um fosso profundo que chega a mais de 6 metros de profundidade e a largura dele mais ou menos entre 6,5 e 7 metros. Na Argentina, existe um zoológico onde os visitantes podem até entrar na jaula. A repórter Cristiana Gomes esteve lá. Esse é um zoológico diferente. Aqui, todo visitante pode entrar na jaula, principalmente dos felinos, esses animais mais ferozes. Aqui, qualquer um pode tocar, dar leite aos animais. Um homem até entra na jaula com um bebê. Os animais estão acostumados com os visitantes, mas uma placa informa que o zoológico não se responsabiliza por acidentes. Nossa equipe registra um flagrante. Uma família entra na jaula. Parece que o tigre não gostou muito do carinho. Ele vira bruscamente e assusta a criança. Ari Borges explica que não são todos os tigres que podem conviver com as pessoas. O adestramento para isso deve ser feito desde filhote. O tigre do zoológico de Cascavel jamais poderia ter contato com uma criança. O animal é de exposição, só para o público ver de longe. Senão não um animal que foi criado desde filhote na mamadeira, com todo amor e carinho, que vai para um palco, de uma televisão, que vai fazer uma educação ambiental, que vai fazer um comercial. A bióloga Mara Marques diz que mesmo animais criados perto dos homens são imprevisíveis. Mesmo o animal sendo criado em cativeiro, com todo cuidado e tem essa proximidade com o homem, ele cresce. Quando ele cresce e atinge a maturidade sexual, depois, no caso dos tigres, dos 2,5 anos para 3 anos, isso se transforma um pouco. Então, assim, aquela amistosidade que ele tinha de estar interagindo, isso acaba se transformando. E ele acaba se sentindo, às vezes, de alguma forma, mais distante do ser humano que o criou. Mas de quem é a responsabilidade pelo acidente? Ari acredita que existem vários culpados. O tigre é o único que não deve ser punido. Os animais não têm culpa. Ali foi realmente uma imprudência do pai, né, cara? Todo mundo viu as imagens. O responsável pela segurança do zoológico de Cascavel defende o lugar e também acusa o pai.
Nós temos um guarda patrimonial que fica no recinto dos felinos aqui, né? Então ele faz a ronda ao redor do recinto, né? Agora também cabe aos pais, aos responsáveis que trazem crianças, que não façam isso que fez nesse momento aqui, que é pôr uma criança próxima da grade, onde já existe uma grade de proteção. A polícia abriu um inquérito para investigar o caso. As condições de segurança do zoológico vão ser analisadas. O pai, Marcos, foi ouvido e liberado. Segundo o delegado, ele deverá responder por lesão corporal grave. Ele tem o dever legal de cuidar do filho. Quando ele é omisso nesse dever legal, ele responde pelo resultado. Este advogado acredita que o pai foi negligente, mas que não deverá ser responsabilizado por isso. Para o direito penal, para a legislação penal, em casos como esse, de profunda dor, de profundo sofrimento dos pais, o direito penal entende que os pais já estão devidamente punidos. E não é a legislação, não é o poder judiciário que vai puni-lo. Então, eu entendo que não está configurada nenhum tipo de culpa em relação aos pais. E sim, a responsabilidade civil e criminal, no caso, no meu entender, seria do zoológico. Neste final de semana, a mãe do menino deu entrevista coletiva. Ela não quis mostrar o rosto. Para ela, não há culpados. Não consigo fazer julgamento nenhum. O pai está muito triste, muito triste, muito abalado. Também só chora demais o que aconteceu. Tá sem estrutura, sem chão. Tá o tempo inteiro, né, ali do lado dele ali. O garoto deve receber alta no início da semana que vem. Neste sábado, conversamos com Marcos, o pai do menino, por telefone. Eu queria saber como é que o senhor está, se o senhor está bem, como é que o senhor está superando isso, como é que está o seu filho? Ele está bem dentro da medida do possível, se recuperando bem. Neste momento, Marcos está com o menino no hospital. Ele disse se preocupar mais com o bem-estar da criança do que com ele mesmo. Agora, o senhor se sente culpado ou está tranquilo? Olha, no momento, eu só estou dizendo a criança, não quero pensar em nada, entendeu? Eu estou pensando aqui, cuidar do meu filho, estou com ele aqui, acompanhando ele direto, que vai preso, se não vai, que importa é cuidar do meu filho, mãe. A mãe falou um pouco mais sobre o menino. Segundo ela, ele pede para o tigre não ser punido. Ele ficou preocupado, mãe, como que tá o tigre, né? Falei, tá bem. Se me perguntarem, eu quero que ele continue bem. A vontade do garoto será feita. O tigre não será sacrificado. Ele deverá ficar um período longe do público para evitar novas situações de estresse.